a sua glória se faz presente, amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A palavra do Senhor fala assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Senhor Deus e amado Pai, nós já podemos sentir, Senhor, um toque. Podemos sentir, Deus, a Tua presença. Podemos sentir, Pai, a Tua glória sendo manifesta. Porque quando, Senhor, corações se derramam, Pai, quando o coração, Senhor, se dobram, quando vidas se dobram diante de Ti, a Tua glória manifesta e Tu tocas os Teus filhos. O Teu Espírito, Ele consola, o Teu Espírito, Ele acalenta os corações, o Teu Espírito dá vida àquilo que já havia sido morto, Pai, um dia. Senhor, que a Tua palavra possa falar conosco nessa noite, Pai. Usa, Senhor, me usa apenas como um canal da Tua palavra, da tua voz, Pai, um canal da Tua voz. Em nome de Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus. E graças a Deus, amém? E eu meditei nessa palavra alguns dias. Escrevi bastante coisa a respeito. Eu ia até falar um pouco mais do texto, mas eu vou ficar só em 4 versículos ali para não avançar muito. Eu não quero ser um tanto quanto enfadonho nas minhas palavras, né? Mas eu quero que você medite comigo a respeito disso. O livro de Colossenses é uma cidade que hoje seria na atual Turquia, Ásia Menor naquela época. E Paulo é um apóstolo pós-Cristo. Jesus já havia feito o que haveria de fazer e subiu em glória. E Paulo tem um encontro com Cristo, mas ele faz o que a palavra fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. E ele faz isso, ele dentro dos seus limites, porque não é como hoje, né? Pegamos um avião aqui, vou para a Europa falar da palavra de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um menino que prega muito aqui nas escolas. Ele estava lá na França, falando da palavra de Deus ousadamente, nos envergonhando aqui, falando ousadamente a respeito da palavra do Senhor. E daqui a pouco os policiais chegaram, tentaram proibir e tal, mas ele estava fazendo ide por todo mundo, estava fazendo o ide. E Paulo tentou fazer o ide, mas Paulo navegou. A gente sabe que o navio naufragou, foi preso, levado a Roma. E quando ele escreve essa carta, provavelmente ele está preso em Roma, talvez numa prisão na sua casa, detido talvez, mas ele estava em Roma. E tem um amigo aqui, o Epáfras aqui, traz notícias a respeito da igreja de Colosso. E a igreja de Colosso estava próximo a Efésios, a igreja de Éfeso. Então provavelmente quando Paulo fica aquele tempo em Éfeso, o evangelho chega a Colossos. Só que Paulo, quando ele começa a narrar no capítulo 1, ele começa devagar. A gente sempre analisa enquanto ele começa a falar, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Ele começa a falar aos irmãos que estão na cidade tal, e ele é sempre sutil.
Ele começa sempre com uma sutileza, falando, dando um salve, né? Dando um salve de uma forma bem tranquila no início da carta. E ele começa a falar com os irmãos aqui, dizendo que está orando por eles, que eles tenham um pleno conhecimento. E de repente ele começa a falar da supremacia de Cristo, o poder que existia em Cristo. E ele fala que o Senhor Jesus estava lá no início da criação, estava com Deus, falando que Ele era o próprio Deus, o homem que se fez, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele começa a falar, porque ele tinha algo que ele precisava chamar a atenção do povo. O que acontece hoje acontecia também naquela época. O inimigo, com a sua sutileza, ele entra na igreja com argumentos aparentemente convincentes. Batem na sua porta com argumentos aparentemente convincentes, dizendo que não, ele está à direita de Deus, mas ele não é Deus, ele não é o próprio Deus, ele é um Deus. Mas Paulo deixa claro da supremacia de Cristo. Talvez havia na época um gnosticismo, eles dizem que os gnósticos falavam que através de Deus emanava, como o sol emana raios, emanava um poder. Anjos que viriam à terra, eles estavam querendo dizer que Jesus não era Deus, e que era um anjo que estava se fazendo ali no meio, e nós devíamos adorá-lo. Mas a palavra do Senhor é muito clara. O Senhor Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus que veio até nós, para entender aquilo que eu e você fizemos e praticamos que nos afasta dele. Ele precisava entender o que a criatura, por que a criatura errava tanto, por que eu e você erramos tanto. E quando o Senhor Jesus vem aqui, ele sente, ele diz: Pai, agora eu sei. E no momento da crucificação, da humilhação, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele está hoje aqui para dizer: Pai, os teus filhos estão aqui, perdoa-os, Pai. Pai, eles precisam a tua intervenção, eles precisam do teu amor. E esses argumentos aparentemente convincentes que Paulo fala, tem hoje também aqui. Aquilo que eu falo, dentro da igreja acontece. Situações que as pessoas, quando se afastam, quando a liderança da igreja, quando as pessoas se afastam de Deus e começam a caminhar pelo seu próprio entendimento, começam a adotar dogmas, situações, criam coisas e acabam tirando a glória do Senhor Jesus, trazendo coisas para dentro da casa do Senhor que não é o que o Senhor quer, não é o que a liberdade em Cristo nos traz. Essa semana, às vezes eu também erro, também peco. Irás, mas não pequeis. Recebi uma mensagem, alguém entrou no canal da igreja, tem meu celular lá, me mandou uma mensagem. Primeira vez, mandou uma mensagem pedindo ajuda. Aí, indiquei o telefone da pastora Marilza para pedir ajuda aqui e tal. E depois a pessoa me mandou um vídeo. Daí, depois de tempo passado, ele mandou um vídeo lá dizendo que a igreja que não anda, que não tem uns dogmas, né, ali que a religião impõe, tem que ser daquele jeito, não pode fazer isso, costumes, usos e costumes, Cristo não está nela. E a gente que está aqui, que sente o agir do Espírito Santo, a gente sente o contrário, que a gente não é forjado por religião, nós somos forjados por Cristo. Daí eu mandei ele orar, eu disse assim: fica com a tua verdade, que eu vou ficar com a verdade do céu. Não vou entrar em discussão, porque a verdade do céu, ela me basta. O que eu sinto do céu me basta.
Não é o que o homem cria, não é o que o homem escreve, mas é o que foi escrito lá atrás e que hoje chegou a nós. Versículo 1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra, à direita de Deus. Portanto, já que, antes disso tem uma etapa. Antes disso, para você chegar até aqui, você teve que ouvir uma palavra lançada, ou no rádio, ou na televisão, ou um irmão, ou um amigo falou, convidou você para estar aqui, ou um familiar seu lançou uma semente, caiu no coração, uma terra boa, e você conheceu a Cristo, porque alguém falou, e você ouviu as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma, o que Cristo nos ensinou, nos 3 anos de ministério que Ele aqui teve, e você entendeu que você precisava confessar, se render, e você entende que agora eu preciso cumprir, me batizar. Mas por que vocês não fazem diferente? Lá onde eu vim, eu fiz isso quando era criança. Eu tinha alguns meses de idade, meus pais me levaram na presença dos meus padrinhos e botaram uma água sobre a minha cabeça. Mas naquela época você tinha ciência dos seus atos? Se alguém se perguntasse para aquela criança: você crê? Você poderia falar alguma coisa? Você só ia falar assim: gugu dadá, gugu dadá. Você não ia falar nada, porque você não tinha ciência dos seus atos. À medida que nós crescemos, nós entendemos quem nós somos. E lá por uma certa a pré-adolescência, a gente começa a ter ciência real dos nossos atos. E à medida que nós caminhamos, nós vamos entendendo o que afasta ou não nós do Senhor Jesus. O que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E diante dessa situação, você aceita Cristo. E você é batizado. E a partir dali você é declarado uma nova criatura. E você se alinha à palavra. Você começa a renunciar e você toma a decisão de seguir a Cristo. Estou seguindo a Cristo. Como diz aquele pastor, estou seguindo a Jesus Cristo. Até uma vinhetazinha, já falou ali. Me conhece? E nós seguimos a Cristo. Mas agora é o momento de buscar. Há momento de nós iniciarmos uma busca, uma procura de algo que vai além do que o mundo nos promete, do que o mundo nos propõe. Há uma busca por algo sobrenatural. Há uma busca e você precisa gastar o quê? Energia para buscar. Porque hoje eu perdi minha carteira. Eu e a minha carteira é um problema. E não é perder a carteira, é pensar que eu vou ter que cancelar cartão de crédito, cancelar cartão, cancelar documento. E lá vou eu, onde eu deixei a carteira? Preciso procurar. E a gente gasta uma energia, né? Até que eu achei, estava lá na minha mãe, botado lá na mesa, lá na mesinha lá, deixei lá. E graças a Deus achei. Estava lá, estava segura. E a gente precisa buscar. Mas buscar no lugar certo. Buscar no céu. E a busca errada, ela gera frustrações. Quantas pessoas são frustradas porque buscaram de forma errada? Apostaram todas as suas fichas, como é costume de falar, como é gíria, em relacionamentos.
achando que ia ser feliz num relacionamento, não perguntou a Deus, não colocou diante do Senhor, e entrou numa aventura, e navegou, e não deu certo. Outros buscam em festas, aquela alegria passageira que eu já tive, que eu já fui. A gente vai, a alegria é uma alegria, mas quando a gente chega em casa, vê que não valeu a pena. São momentos felizes. Outras pessoas buscam no trabalho, carreira profissional. Toda a sua vida, toda a sua energia, ela coloca no trabalho, na busca da carreira. Pessoas que eu vi, que perdeu, pessoas próximas, conhecidos, que perderam relacionamentos, porque a mulher priorizou o trabalho, priorizou a carreira, não quis constituir família, e depois se arrependeu, porque daí a pessoa foi embora. O trabalho é importante? Claro que é, importantíssimo. É Salomão que fala, acho que vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou seja, olha o exemplo da formiga, ela trabalha. Esses dias eu vi um videozinho que uma formiga estava carregando um buquê de flor, estava carregando uma flor grande. Daí a criança falava assim: meu Senhor, o que ele deve ter aprontado para levar essa formiga, essa flor aí para a mulher dele, né? Tipo assim, deve ter feito uma coisa muito feia. Mas que nada, ela estava levando a flor, porque era para o ninho ali, já pegaram isso para fazer um meme, né? A conquista material, a gente busca. O ser humano é um ser totalmente insatisfeito. O ser humano, ele é insatisfeito. Ele nunca está contente. Se isso fosse voltado para as coisas de Cristo, seria melhor. Às vezes a gente se satisfaz com só se alimentar no domingo. Só se alimentar no domingo, só se alimentar uma vez por semana. Mas se você se alimentar uma vez por semana, você vai morrer de fome, você vai definhar, você precisa buscar mais a Cristo. E a conquista material, ela toma tempo. A gente busca. Outros pela busca pelo poder. Agora está chegando a época de eleições, o poder está aí. Um poder pequeno nessa cidade, limitado. Mas a gente vê nas outras esferas, é uma energia que se gasta tão grande, é tantos planos, é tantas estratégias, por busca de algo que vai passar, que é transitório, porque o poder, ele é transitório na política. A fama antigamente, ela era mais complicada de se conseguir. Só eram famosos os globais. O que estava em outro canal era subcelebridade. E hoje não. Hoje a internet faz fama, deixa famosas pessoas rapidinho. 1, 2, 3 milhões de seguidores, pessoa do meio gospel, com uma fama grande, com milhões de seguidores, fazendo analogias às vezes até ridículas, mas cai na graça popular e ficam famosos. E isso às vezes as pessoas fazem em busca de aceitação, querem ser aceitados, como muitas pessoas também querem ser aceitados no meio social, na roda de amigos, da família, fazem de tudo para ser aceitado, mas Cristo já te aceitou. Ele te aceitou como você é, da forma que você é, com seus erros, com as suas fraquezas, Ele já te aceitou. E as pessoas buscam querendo ser aceitados, mas Cristo já te aceitou. As religiões e suas práticas. Religião e sua prática. A religião é
aquilo que pode e não pode. Pode e não pode. Isso é religião. Isso pode, isso não pode. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós temos uma nova metanoia, um novo modelo de vida, uma nova forma de viver, um novo estilo de vida. E quando somos habitados pelo Espírito Santo, entendemos que é o Espírito Santo que nos lapida e diz: ei, filho, não é por aí. Tu não lê a palavra? Paulo fala: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E o Espírito Santo de Deus, Ele fala em nós, Ele trabalha a nosso favor, dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode. Não é homem que diz, é o Espírito que diz: ei, aí não. Procurar buscar as coisas que são do alto, que estão em cima. Quando a gente vê, ele fala buscai, pensai, é uma forma na língua portuguesa, não é imperativo, é uma determinação. Paulo está dizendo: faça, busque, buscai. Ele não diz assim: é melhor que vocês busquem. Ele diz: buscai, pensai, olhar para cima, olhar para o alto. Outra coisa que nós devemos fazer como cristãos é não olhar para baixo. A gente passa por cristãos, às vezes, principalmente antigamente, um semblante de derrota. Um semblante de derrota. A palavra fala que nós somos mais que vencedores. Por que isso? Porque a religião faz isso. A sobrecarga da religião, o jugo, e o Senhor Jesus fala o contrário. Buscai de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão dele: buscai de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Descansar no meio das adversidades, no meio das dificuldades. Buscai de mim e aprendei de mim, ou melhor, que sou manso e humilde de coração, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele já levou por nós. E eu me recordo, eu nasci em berço cristão. Hoje o Evangelho vive a sua melhor fase no Brasil. E o Brasil logo, logo vai ser um país evangélico. A lógica, a estatística fala isso. O Brasil será um país evangélico. Mas tomara que seja um país verdadeiramente evangélico. Não só pessoas que se digam, mas pessoas que ajam verdadeiramente como cristãos, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de falar. E essas pessoas naquele passado, aquilo que eu falei, eles andavam com semblante, porque eles achavam que aquilo era humildade. Agir daquela maneira era ser humilde. Queridos, e às vezes eram extremamente orgulhosos, porque a humildade está no coração. A humildade está na forma de nós nos portar com as pessoas, falar com as pessoas. Não querer ser mais, mas ser sempre o menor. Aprender cada dia mais. A humildade é isso. Não é achar que você sempre sabe. Aos 47 anos de idade, cheio dos cabelos brancos, que ainda tenho, eu entendi que eu preciso aprender muito. E cada dia mais eu preciso aprender. E eu aprendo no meu trabalho, às vezes, ouvindo uma pessoa que não tem formação. Ele fala alguma coisa, muitas coisas falam-se, entra no ouvido, sai no outro, mas às vezes uma coisa fica. A gente tem que peneirar, né? E a gente tira o que é bom. E a gente tem que tirar o que é bom do que as pessoas falam, os mais velhos. Aqueles que têm mais experiência, talvez não tenham a sua qualificação,
a sua formação técnica, a sua formação de faculdade, mas às vezes uma palavra muda uma história. Olhar para cima é sinal de confiança, de fé inabalável no Senhor. O salmista fala, no momento de mais desespero ele fala: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No momento de desespero ele olha para cima. Isaías fala, no capítulo 40, versos 26 ao 31, diz assim, ó, ele nos chama a subir. Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, ele as chama todas pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Ele conhece, ele tem tudo contado. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido no Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. O povo sempre acreditava, tipo assim, ó, falhava, achava que o Senhor não estava ouvindo. E o Senhor diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos cairão, os jovens também cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Em direção ao céu, em direção ao alto. Isaías 55 fala ainda, 8, 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos limites, nós temos uma visão limitada, um pensar limitado. Então a gente tem que depositar esse nosso pensar, essa nossa busca no Senhor. Tiago fala, 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança, com sombra inconstante de variação. O Senhor não varia nos seus pensamentos. O que Ele decidiu a teu respeito lá no ventre da sua mãe, lá na sua formação, lá na eternidade, já está determinado. Ele não varia nos seus pensamentos. O Senhor já tem escrito ao nosso respeito. Basta nós nos achegarmos a Ele. Tiago 3,17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de frutos, imparcial e sincera. Agora eu vou entrar na mensagem. Você prefere ou você prioriza? Prioridade. Existe uma coisa chamada preferência e outra prioridade. Preferência, você prefere uma coisa em relação a outra. Entre ficar em casa assistindo ao Fantástico, prefiro ir na igreja. É uma preferência, uma boa preferência. Mas você prefere ou você prioriza estar aqui? O que nós temos colocado como prioridade nas nossas vidas? É isso que o Senhor quer, que nós colocamos prioridades, e essas prioridades têm que ser nele. Quando a gente está num caixa, no mercado está lá preferencialmente gestantes, idosos, mas você pode dar uma escapadinha e ir ali quando não tiver ninguém. Mas se for uma vaga prioritária, você não pode sentar ali, colocar o carro ali, que você pode ser multado, porque está estabelecido aquilo. E quando a gente prioriza, a gente estabelece nas nossas vidas. A minha vida tem como prioridade buscar as coisas do Senhor, trazer para mim aquilo que eu não consigo ver, mas eu aceito por fé, que os meus olhos veem pela fé,
Que meus olhos veem porque a palavra me fala. Porque os meus olhos veem porque o Espírito me testifica. O Espírito já testificou para nós hoje à noite. Ele já só passou. Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata e emergencial. Qual tem sido a nossa prioridade? O que você tem priorizado ao longo desses anos? A gente vê, e eu falei lá atrás algumas coisas, que tem muitas coisas que ao longo da vida a gente entende que a gente priorizou errado. A gente buscou errado. Mas dá tempo. O Senhor ainda não voltou, você ainda não foi com Ele para a glória. Há tempo de mudar a prioridade. Há tempo de se conectar com o alto. Ainda há tempo. Quando se mudam as prioridades? Quando vimos que a vida perdeu o sentido. Em Eclesiastes capítulo 2, vou jogar agora meu paletó aqui. Ficou quente? Quando a gente vê que a vida perdeu o sentido, né? Quando a gente vê que a gente deu valor às coisas erradas. Deixa eu pegar lá em Eclesiastes capítulo 2. Salomão, diante de tanta sabedoria de Deus, recebeu sabedoria. O Senhor mandou para ele um baita de um político que conseguiu fazer Israel crescer sem guerra, sem nada, só fazendo acordos, e acordos errados, porque daí muitos casamentos errados para manter esses acordos. O povo se corrompeu, ele próprio se corrompeu, e daí no final da vida ele coloca assim, ó: fiz para mim muitas obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinho, tudo ele vai dizendo. Fiz hortas, jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto, fiz tanques de águas para com eles regar o bosque, em que revedeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos e servas, mas tudo ele fala, vai falando um monte de coisa que ele conquistou. Tive vinhas, teve muitas coisas. No final ele diz o quê? Que tudo é vaidade. Apostou na coisa errada, jogou tudo, e daí ele pensou: depois de mim vai vir um que vai jogar tudo fora. Dito e feito. Veio o filho dele, rapidinho, em uma ação destruiu tudo. O que o sábio fez, o tolo foi lá. E entre o sábio e o tolo, passam despercebidos, porque tudo passa. Mas o que fica é nós com Ele lá naquele dia. É o que você vai levar nas suas mãos. Quando a gente sofre uma perda de alguém do nosso lado, um parente, um amigo, é na casa de luto. Eclesiastes 7, né? É na casa de luto, é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa, porque na casa de festa está todo mundo lá pensando em nada. Na casa de luto, no momento da tristeza, da solidão, lá no momento da tristeza, a pessoa para analisar a sua vida. Por alguns minutos a pessoa repensa: poxa, morreu tão novo. Daí a pessoa olha para si e diz assim, ó: tem que fazer alguma coisa, porque, né, foi novo, tem que aproveitar mais a minha vida. Mas ele não faz uma análise de que vamos ter uma alma para prestar com o Senhor. Nas dores, né, na descoberta de uma doença grave, quando a pessoa descobre uma doença grave para a medicina,
Já vivi alguns casos na minha família assim, que o Senhor agiu na família da Aline, meu Deus, é sobrenatural. Mas no momento da tristeza é desesperador. A gente pensa que tudo, nada vale. A gente vê pessoas poderosos que diante de uma enfermidade vê o poder indo e a sua vida indo embora, e ele não pode fazer nada, porque não reverte mais. E o que fica? E o que nós vamos levar? Será que essa busca valeu? No fim do relacionamento, quando pessoas se vão, pessoa apostou, né? Levou um buquê de flor, né? Tanta coisa fez, e a pessoa foi embora, e ficou um vazio. Daí pensa, eu deveria ter gasto mais tempo, eu deveria ter feito acontecer. Às vezes é propósito do Senhor, mas o Senhor não quer separação, a gente sabe disso. Mas muitas das vezes acontece, é um livramento. A gente tem buscado aqui, falando sobre casamento, não perca, vem aqui, nas reuniões dos casais. Agora dia 1º vai ter uma sobre finanças, e não é só sobre casais, é para a igreja toda, todos vocês, o cristão e as finanças. Vai falar para a gente, por dentro da palavra de Deus, como a gente cuidar do que a gente ganha, do que a gente recebe. Dia 1º de junho, a igreja está convidada. E quando chega algo inesperado, é só olhar o Rio Grande do Sul. Algo inesperado. As pessoas estavam no seu conforto, no seu lar, uns com a televisão ligada, uns no seu trabalho. De repente aquela chuva torrencial, e de repente não tinha um lugar para dormir. Os que escaparam com suas vidas olharam para trás, perderam tudo, vão ter que recomeçar do zero e dizer assim, tudo que eu fiz, meu Deus, toda aquela prioridade depositada. Eu creio que tem irmãos lá que só olham assim, Senhor, Tu sabes. A nossa irmã falou na terça-feira, em tudo dai graças. Esses que conhecem a Cristo, que têm a certeza no coração, diz assim, Senhor, glórias a Ti, vamos louvar, vamos adorar, porque Tu conheces todas as coisas, isso para Ti não é nada. A gente tem onde se apegar quando a gente depositou lá. E essa prioridade que nos mantém firme, essa é a prioridade no céu, a prioridade em cima. Que lá o diabo não pode tocar. Lá, Mateus fala, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Nosso tesouro tem que estar depositado nele. Deposite o seu melhor nele. Deixe o controle para ele. Teve homens que priorizaram o relacionamento com o Senhor. O Senhor o chamou. Abraão foi um chamado. O Senhor o chama e traz para um relacionamento de fé. Ele é tido como os heróis da fé, como o pai da fé. Em Gênesis 15, 5, 7, ele fala assim: então o levou para fora, o tirou de dentro da tenda e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas se pode contar.
e disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para te dar esta terra para herdá-la. O Senhor chama ele e manda ele olhar para o alto. Conta, vê se tu consegue contar as estrelas. É isso que eu tenho para ti. Nós podemos ver por fé o que o Senhor tem para nós. Moisés priorizou a presença do Senhor. No momento de maior dificuldade no deserto, quando o Senhor se irritou com o povo, ele disse: Senhor, então tu me matas, porque se tu não for comigo, me leva, porque a tua presença é que importa. Ele já tinha sido tocado naquela sarça, ele já tinha experimentado da presença. Quando nós experimentamos a presença, a gente canta aqui no Santo dos Santos, a gente não quer mais voltar atrás. Daniel priorizava a oração, mesmo ele armando para ele, ele não parou de orar, ele priorizava o céu, estar conectado com o céu. Os discípulos priorizaram estar com Cristo, largaram as suas famílias, seguiram o Mestre. Lucas 12, ele fala da parábola do homem insensato. Eu já falei aqui sobre essa parábola, eu acho que eu falei alguma vez, que ela é interessante. O Senhor está num dado momento que alguém questiona o Senhor, dizendo que ele queria que o Senhor intervisse ali numa discussão familiar. E ele fala uma parábola dizendo assim: um certo homem, os seus campos deram uma colheita grande, e ele não tinha mais onde colocar. Então ele falou para o seu coração: eu vou destruir o que eu construí, vou construir celeiros maiores e vou depositar tudo ali dentro, e minha alma vai viver farta e seguramente. Daí o Senhor pergunta para ele: tolo, se eu te chamar hoje, o que tu vai apresentar para mim? Será que a busca das coisas da terra valem a pena quando nós olhamos para o céu? Não estou dizendo não que você tem que não trazer nada, não ter nada, não. Você tem que ter sim. Eu acredito que o Senhor vai te dar, porque busque primeiro do reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio nesse Senhor que provê, Ele realiza os nossos sonhos, as nossas vontades. Eu creio nesse Deus, mas Ele quer uma vida de devoção, uma vida chegada nele, onde Cristo está sentada à direita de Deus. A afirmação de Paulo. Como é que Paulo escreve isso? Ele fala lá: sendo um homem que, se no corpo não sei, alguma coisa assim, foi levado ao céu, deve ter sido ele, mas eu também. Ele conhece pela experiência, por ter visto e ter chamado a atenção dele. Atos 7, 55, 60 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito de Deus, do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, chamando em alta voz, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado o quê? Saulo. Estava lá. Paulo não tinha sido chamado por Cristo, mas deve ter ficado pensativo, né? À direita de Deus. Estevão viu. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. A glória de Deus é tão grande que ela supre a raiva. Eu quero estar lá. Quero estar lá. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Mantenha os pensamentos, não adianta só buscar, tem que estar o quê? Conectado. Tem uma canção muito antiga que dizia assim, ó: guarda o contato com teu Salvador, né? Se lembra? Manter um contato, tá ligado direto, conectado com o céu. Conexão com Cristo. Isso é entender que a gente tem que gastar o nosso tempo na eternidade com Ele. A vida passa muito rápido, mas a eternidade, ela não tem fim. O tempo de Deus é outro. É o Kairos, né? Nós vivemos no Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos. Kairos é o tempo dele, um outro tempo. E eu quero estar nesse novo tempo, nesse novo lugar, com Ele na eternidade. Quando a gente pensa nas coisas que são de cima, a gente vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero falar sobre isso um dia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável. E ela é boa em todo o tempo. Verso 3 diz assim, para finalizar: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Aqui está dizendo que a gente já não tem mais vida. Cristo vive em mim, aleluia, né? Nossa vida está nele. A nossa vida está nele. Nós não temos mais vida. Quando vivemos a vontade do Senhor, nossa vida está nele. Depositamos tudo nele. E quando Ele vier em glória, quando nós sejamos nós vamos nos manifestar com Ele. Queridos, já falei demais, não vou descer aqui, só vou para finalizar, diz assim, ó. Mateus 16, 24, 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida aqui, apostar na sua vida aqui, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, entregar para Ele, buscar nele, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que é mais precioso está aqui. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Se você pudesse pôr de pé. Talvez você tenha buscado errado, gastado energia com coisas vãs, e você nesse minuto agora você parou para analisar. E você está pensando, será que foi tudo em vão? Será que ainda dá tempo? Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você buscar ao Senhor, entregar sua vida para Ele.
escolher uma forma de caminhar diferente, um novo estilo de viver. É o que o Senhor nos propõe, um novo estilo de viver, uma maneira diferente do que o mundo propõe. Deixe o Espírito Santo entrar e te dizer o que você deve ou não fazer, caminhar por lá ou por aqui. Deixe Ele te guiar, mas abra o seu coração, busque nele, busque do alto, pense nas coisas dele, pense no céu. Os pastores vão estar aqui, enquanto essa canção vai ser ministrada. Vem até aqui, você vai estar recebendo uma oração, o Senhor vai estar falando contigo, vai estar sendo ministrada na tua vida uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, porque o Senhor tem muito a nosso respeito. Já estou crucificado com Cristo.